Olá, caros alunos, tá? Vou dar continuidade aqui, pessoal, à nossa aula 2 da unidade 3, onde estávamos falando sobre administração do tempo, tá? Como essa aula ficou um pouco maior, o link do Meet me derrubou, então a gente tem a parte um, tá? Onde a gente estava falando ali sobre produtividade pessoal, e agora eu vou retomar daqui, né, dessa temática aí em diante. Então, se você não assistiu a parte um, assista ela primeiro, né? E assim que eu terminar a temática sobre produtividade pessoal, você inicia o vídeo dessa aula para que a gente continue, tá? Então, vamos lá. Então, quando estávamos falando sobre produtividade pessoal, encerramos falando um pouquinho sobre os mitos da produtividade pessoal. O que seria isso, né? Atitudes que muitas pessoas, né, tomam, decisões que pessoas tomam, na esperança de se tornarem mais produtivos. Tá? E não é, não, isso, né, são mitos da produtividade. Então vamos lá, pessoal. Por exemplo, né, mitos da produtividade pessoal. Tem gente que pensa, vou acordar mais cedo. Gente, isso não é se tornar mais produtivo, muito pelo contrário. Se tornar produtivo é fazer as suas tarefas em menos tempo. Quando você pensa em acordar mais cedo, você está pensando na lógica em abrir mais tempo na sua agenda. Não, essa não é a ideia, tá? Outra, né, linha de raciocínio que muitas pessoas tomam. Vou diminuir o número de tarefas. Talvez isso seja possível, talvez tem tarefas que são banais, né, ou não necessárias, mas para a maioria das pessoas, as tarefas não tem como se diminuir o número de tarefas. E isso também não está ligado à produtividade. Então, a produtividade é fazer mais com menos. No nosso caso, mais tarefas com menos tempo. Então, também seria um mito. E outro, né, mito seria raciocinar, vou trabalhar mais, porque assim eu ganho mais dinheiro, ganhando mais dinheiro, eu posso pagar alguém para executar algumas tarefas para mim. Tudo bem, né? Claro, isso é possível, mas você só vai estar transferindo a responsabilidade da tarefa de você para alguém que você esteja pagando. Porque você, né, para pagar, estará trabalhando mais. Então, isso também não é se tornar mais produtivo, tá? Então, esses são os mitos clássicos da produtividade pessoal. E aí falava, pessoal, que para que a gente atinja a produtividade pessoal, a gente precisa ter planejamento. Então, trouxe aqui para ilustrar o que a gente chama de etapas, né, do planejamento. Então, temos, né, a primeira etapa, que seria a definição do objetivo de cada tarefa. Então, imagina, eu vou dar um exemplo aqui de você se organizando ao longo de uma semana. Então, você sabe que você tem X tarefas para cumprir, é importante você revisar essas tarefas e você pensar no objetivo de cada uma. Uma vez, né, pensando no objetivo de cada uma, você vai conseguir ter uma dimensão de quanto tempo cada tarefa dura, do que é prioridade, de qual tarefa que você tem que fazer primeiro, enfim, né? Isso já vai te dar uma clareza maior. Se você realmente precisa fazer essa tarefa, né, naquele momento. E aí, uma vez definidos os objetivos, você vai para as suas ações de pensar o que eu preciso deixar pronto para começar a executar essa tarefa. Então, por exemplo, é uma coisa que vai me despender de recurso financeiro, eu preciso adquirir alguma coisa para começar a fazer essa tarefa. Então, quanto que eu vou gastar? Eu tenho esse dinheiro, eu vou ter no dia que eu estou planejando, enfim. Né? Que dia que eu vou realizar? Qual que é o melhor dia da semana para fazer isso? Qual que é o melhor horário? Dá para jogar para o final de semana? Né? Eu tenho tempo disponível no final de semana? Enfim. Né? Em que lugar eu vou fazer? É no meu trabalho, é na minha casa, é uma tarefa de estudo, é um curso que eu faço, né? Enfim, de que forma eu vou fazer? Dá para ser virtual? Depende só de mim? Preciso de uma outra pessoa? Preciso mobilizar alguém para que eu consiga estar dedicado a essa tarefa? Enfim, você vai pensar nas circunstâncias para que na hora que chegue o dia, então eu planejei a tarefa X para terça-feira à noite. Então, chegou a terça-feira à noite, dia do planejado, tudo que eu preciso para executar está à disposição. Né? Porque se eu não tiver parado para pensar nisso, possivelmente talvez eu não consiga concluir aquela tarefa dentro do meu planejamento. E aí vai tudo por água abaixo. Tá? Outra etapa seria definição das prioridades. Então, eu tenho X tarefas ao longo da semana. Qual é a primeira? Né? O que precisa vir primeiro? O que tem que acontecer dentro da semana, independente do dia? O que dá para jogar para a próxima semana, caso eu esteja muito ocupado? Isso é definição de prioridades. Quarta, né, etapa, e não menos importante, encaixar as minhas tarefas rotineiras dentro do que eu tenho de tarefa a cumprir, seja tarefa pessoal ou de trabalho.
Tem gente que normalmente faz o contrário, coloca o que tem de rotina e encaixa as tarefas. Isso não é recomendado. O que é rotineiro, pessoal, já é de todo dia mesmo, eu não consigo me livrar disso. Então, eu planejo o que não é de todo dia e encaixo as atividades rotineiras. Eu acho que o melhor exemplo para dar de atividades rotineiras são os casos aqui dos serviços domésticos, das coisas que a gente faz em casa, né? Então, por exemplo, colocar o lixo para fora, né? Arrumar a cama, lavar a louça, né? Enfim, eu descrevo o que eu tenho de tarefa no dia e encaixo essas atividades ali, tá? Da forma que for possível. E quinta, não menos importante, é pensar se por acaso eu estiver muito atarefado, não estiver conseguindo encaixar a quantidade de coisas que eu tenho para fazer, tentar eliminar alguma coisa, ou então ver se há algo que eu possa delegar, pedir para alguém fazer para mim. Tá? Às vezes eu moro com pessoas na minha casa, eu tenho filho numa idade hábil de fazer uma tarefa específica, né, eu sou casado, tenho um parceiro ou uma parceira, enfim, e essa pessoa pode colaborar comigo fazendo alguma coisa, né? Ou um colega de trabalho que pode assumir uma responsabilidade de parte de uma tarefa que eu tenho. Isso tudo já alivia bastante. Mas eu só vou conseguir ter esse panorama se eu dedico ao planejamento. É princípio da administração. Ah, mas aí eu já estou sem tempo, vou gastar mais tempo planejando, né? Sim, porém, né? Especialistas confirmam essa informação, e se você colocar na prática, você também vai ter certeza de que o tempo gasto para planejar compensa o tempo gasto na execução das tarefas depois. As tarefas executadas de forma planejada, elas são muito mais produtivas, elas são feitas em menos tempo. Eu só ver se o Meet não vai me derrubar, tá, pessoal? Agora ele fez então, continuando. Dicas de organização para planejamento, tá, pessoal? Então, olha só. Algumas ferramentas aqui. Tem gente que gosta da boa e velha agenda física, tá? Aquela que tem um caderninho onde você anota. Tem gente que não gosta, tem gente que é mais tecnológica, já prefere uma agenda virtual. Então, para quem tem conta Google, tem jeito de você entrar lá, né, na sua agenda, escrever tudo que você tem, você consulta a qualquer momento, você consulta do seu smartphone, é uma possibilidade. Tem gente que baixa aplicativo de gestão do tempo, de organização de tarefas. Tem gente que faz post-it, aqueles papeizinhos coloridos e cola em vários lugares, no ambiente de trabalho, em casa. Tem gente que compra aqueles murais e cola no lugar na geladeira, cola na cozinha de casa, para todo mundo ver. E você escreve com pincel, e você coloca a atribuição de cada um, né? Você planeja sua semana, seu mês, enfim, não importa. Né? O meio em que você vai fazer essa organização e planejamento é muito pessoal, mas existem inúmeras alternativas. Outra dica: quando você descreve essas tarefas no aplicativo, no Google Agenda, na agenda física, né, é importante que você determine um tempo para a execução disso. Então, eu tenho uma tarefa X para executar na terça à noite. Eu vou fazer isso das 7 da noite às 9. Vou gastar 2 horas. Então, determine um tempo. É mesmo para você organizar as outras tarefas e para que você realmente faça dentro daquele tempo. Tá? Cuidado para não superestimar o tempo dessas tarefas, né? Nem subestimar nenhuma coisa nem outra. Né? Achar que ela vai gastar tempo demais, sendo que na verdade ela é muito breve, e vice-versa. Tá? Outro ponto importante: conferir regularmente a agenda. Ó, vou me assumir que isso é uma falha minha. Né? Eu tenho o hábito de anotar em agenda, eu gosto de agenda, tá? Tanto da física quanto da virtual. Mas eu esqueço de depois, ao longo da semana, conferir o que eu registrei no meu planejamento. Aí não adianta nada. Por diversas vezes eu já me peguei na sexta-feira, olhando meu planejamento semanal, vendo que eu deixei um monte de tarefa para trás, porque simplesmente eu não recorri a essa agenda novamente. Então, se possível, diariamente, volta na agenda, vê o que você fez, vê o que ficou para trás, e aí você consegue se reorganizar diante do planejamento que você fez, tá? Cuidado com esse tempo emocional, eu gosto desse termo, mas é um tempo que a gente gasta, na maior parte das vezes, reclamando. Então, a gente está revoltado, a gente está cheio de coisa, né? E a gente fica remoendo isso. Gente, isso é tempo gasto. Toda hora a gente está ali reclamando. Não, não que essa reclamação, muitas vezes, não tenha fundamento, não é isso. Mas o tempo que você gasta reclamando, queixando, né, esbravejando, indignado, contando para alguém sobre alguma coisa, sobre a sua falta de tempo, sobre como a sua vida é difícil, isso é um tempo emocional que você está gastando. Então, temos que ter cuidado com isso, tá? E organização para manter o seu ambiente limpo, né? O seu ambiente de trabalho, de estudo, né?
e preparado para que você execute as suas tarefas, né? Porque talvez, se não tiver preparado, você gaste muito mais tempo do que o planejado, tá? E para a gente finalizar, pessoal, eu queria deixar aqui alguns fatores que roubam entre aspas aqui, tá, gente? O nosso tempo e atrapalham bastante, né? Então, em tempos de contemporaneidade, muito cuidado com a rede social, né? A rede social, tenho certeza que todo mundo aí tem um relato para isso, mas assim, você entra para ver uma coisa breve, quando você menos percebe, já faz 20 minutos, meia hora, 40 minutos que você está ali e você nem viu o tempo passar, tá? Televisão, mesma coisa para quem gosta muito, né? Então tem gente que tem o hábito de chegar em casa, já ligar a televisão e já sair fazendo uma série de tarefas, só que nesse inteirinho você para um pouquinho, você vê uma notícia, você senta para assistir o que está passando, o que te chamou a atenção. Então isso te rouba um tempo. Visitas inesperadas que às vezes chegam na casa da gente, né? E a gente acaba, né, tendo que receber, e essa visita fica muito tempo, então cuidado com isso. Eu sei que isso foge um pouco ao controle. Deixa eu voltar aqui. Google Meet, estou aqui na minha chamada, tá? Assuntos aleatórios desnecessários, então, né, às vezes alguém chama a gente no WhatsApp, alguma pessoa de casa mesmo começa a conversar alguma coisa no momento em que você está ali muito, né, focado numa tarefa, às vezes isso acontece no trabalho também, tá? Então tem que se policiar com relação a isso. E os imprevistos diversos, que, como o próprio nome diz, já são imprevisíveis, mas que, se formos pegos de surpresa com eles, temos que lembrar de reorganizar o nosso planejamento. Todos esses fatores, pessoal, que eu citei aqui, não quer dizer que para ser produtivo, para ter uma boa gestão do tempo, eu não posso mais acessar a rede social. De maneira nenhuma, tá? Pode, acesse a rede social, tá? Mas tente colocar isso dentro da sua programação. Então, Marcelo, eu gosto demais de rede social. Eu adoro o Instagram, eu gosto de ver ele todo dia, pelo menos umas 3 vezes ao dia. Ótimo. Então, põe isso na sua agenda, né? E se dedica a esse tempo. Então, eu vou ver 3 vezes no Instagram durante 15, 20 minutinhos. Então, você vai ter o tempo para aquilo. Possivelmente, se você ficar livremente acessando a rede social, você vai gastar muito mais tempo do que isso. Isso vale para todos os outros fatores que eu mencionei aqui, que roubam o nosso tempo e que a gente precisa estar atento a isso. Tá bom? Pessoal, né? E aí uma última ponderação importante é que ser produtivo não é fácil, como eu disse, né? Organizar o nosso tempo exige muita disciplina, mas também, pessoal, há que se ter uma certa flexibilidade. Somos humanos e é da condição humana escorregar, né, no planejamento que a gente faz. E vez ou outra isso é até bom para dar um respiro para a gente, né? Porque senão às vezes a gente está tão preso às obrigações, né? E a gente acaba não tendo ali um momento de descontração, enfim. Né? Então tem que ter disciplina? Tem, mas também tem que ser um pouquinho mais flexível, tá? Então pense um pouco sobre isso. Conheço pessoas que são extremamente obsessivas no seu planejamento, né? E na sua gestão do tempo, são super disciplinados, mas, vez ou outra, falta um pouquinho de flexibilidade. Mas também não adianta ser flexível demais no seu planejamento, né? E aí você acaba deixando as tarefas é, perdidas por aí. Então, tem que ter uma ponderação aí entre a disciplina e a flexibilidade na gestão do tempo, tá? Então, essas são as minhas referências. Pessoal, agradeço muito, tá? Peço desculpa pela quebra do vídeo, tá? Mas é porque o Meet realmente me derrubou. Então, assistam primeiro a parte 1 sobre essa temática. E aí, agora, com essa temática, a gente falou, dentro da unidade 3, nós falamos sobre apresentação pessoal na aula 1, e estamos falando agora na aula 2 sobre gestão, administração do tempo, tá? Na gestão, administração do tempo, essa videoaula ficou maiorzinha e ela está dividida em duas partes, parte 1 e parte 2, ok? O slide é o mesmo, tá, pessoal? É uma sequência, vocês vão perceber que entre um vídeo e outro, né, eu dou continuidade ali. Mas espero que o conteúdo tenha chegado bem para todos, fico à disposição, tá? E sigamos aí com a nossa organização do estudo da unidade 3 para que vocês consigam concluir com isso. Tá? Um grande abraço, vou encerrar aqui a gravação. Até breve.